Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tem um vídeo aqui bastante especial para essa última aula em que nós estamos falando sobre Covid-19. E coube a mim falar sobre as vacinas contra o Covid-19. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre quais são os tipos de vacina, como elas atuam no corpo e se elas são seguras. Mas antes, para começar o nosso diálogo sobre vacinas, vamos falar um pouquinho sobre como falar sobre vacinas, como falar sobre vacinação. Talvez a primeira dica que eu possa dar seja ter empatia, reconhecer o sentimento de quem tem dúvidas acerca das vacinas. Uma dica, quando você for conversar com alguém que tem alguma dúvida, não é ir de cara fazendo um mau juízo da posição dessa pessoa, mas usar frases como tudo bem ter questionamentos sobre a vacinação, porque de fato as pessoas podem ter dúvidas, as pessoas podem ter medo que vem por conta da dúvida. A segunda dica seria use perguntas abertas, não perguntas que possam ser respondidas com um simples sim ou não, porque fazendo essas perguntas abertas você ajuda a pessoa a repensar melhor as ideias dela e te ajudam também a entender o posicionamento de quem tem dúvidas ou é contra a vacinação. E aqui a frase que eu coloquei para dar um exemplo seria usar uma pergunta do tipo: o que você tem ouvido falar sobre as vacinas? Nota, não é simplesmente sim ou não. Você com uma pergunta desse tipo abre para uma discussão. A terceira dica seria transmitir informação confiável. E mesmo que tu não tenha certeza do que vai falar, caso queira conversar sobre vacinação, vale primeiro verificar a informação que tu tem dúvida, ou então se dispor a revisar ela quando for preciso, ou mesmo caso tu esteja conversando com uma pessoa que tem dúvidas sobre a vacinação, se dispor a ajudar ela a sanar essas dúvidas, ajudar ela a pesquisar sobre o assunto. E já nessa questão das informações confiáveis, só para dizer que eu estou fazendo a minha parte, na descrição eu estou deixando um link, vários links na verdade, um deles é para uma playlist com vários vídeos aqui do YouTube que eu encontrei sobre os assuntos que eu vou estar abordando nesse vídeo, e mais alguns links com algumas reportagens de jornais e revistas sobre as vacinas. É tudo sobre as vacinas que vai estar na descrição, tá? Várias dessas reportagens e vídeos eu mesmo usei como referência para fazer esse vídeo. Alguns não são tão novos, mas eu acredito que eles ainda são bastante válidos. A quarta e última dica sobre como falar de vacinação é dar razões para ser vacinado ou vacinada. E aqui entra dar as suas razões pessoais para ser vacinado quando estiver conversando com alguém que está com dúvida. E caso tu já tenha sido vacinado ou vacinada, relata a tua experiência sobre como foi a vacinação, para a pessoa se sentir mais segura. E uma dica extra, aqui ainda nesse quarto ponto, seria comentar sobre como a vacinação pode ajudar a gente retomar aos poucos a normalidade da nossa vida, o que eu acredito ser uma excelente razão para ser vacinado. Bom, então falando sobre as vacinas, eu começo aqui apresentando os 3 principais tipos de vacina no Brasil, que são a vacina de agente inativado ou atenuado, a vacina de vetor viral e a vacina de RNA. Um exemplo de vacina de agente inativado seria a Coronavac. Um exemplo de vacina de vetor viral seria a vacina da AstraZeneca e um exemplo de vacina de RNA seria a vacina da Pfizer. E agora eu vou destrinchar um pouquinho melhor cada uma delas e vou começar pela vacina de agente inativado. Como é feita essa vacina? Bom, começa pelo cultivo do agente em laboratório. O agente, que no caso poderia ser uma bactéria, poderia ser um vírus. No caso do SARS-CoV-2, é um vírus.
E ele é literalmente cultivado em laboratório para aumentar a população de vírus e guardar isso aí. Quando já tem uma população de vírus relativamente grande, eles são expostos a altas temperaturas, ou substâncias químicas, ou radiação, e isso interrompe parte das funções dos vírus. Os vírus cultivados meio que morrem. Eles não são mais capazes de causar a doença Covid-19. E por último, o vírus inativado entra no corpo, o que leva a uma reação do sistema imunológico, mesmo que o vírus não tenha mais capacidade para causar a doença por estar inativado, porém ele ainda consegue ser reconhecido. E essa informação, esse reconhecimento, ele é guardado pelo sistema imunológico, e a resposta que o sistema imunológico teve, ela é memorizada, para que, no caso de eventualmente você entrar em contato e ser infectado pelo vírus ativo e que pode causar doença, você vai estar com o sistema imunológico pronto, porque ele já vai reconhecer rápido e vai ter uma resposta mais efetiva para o mesmo vírus, que antes você encontrou ele quando estava inativado. E aqui nota que eu não coloquei no título agente atenuado. Isso porque existe uma diferença entre agente inativado e agente atenuado. As vacinas de agente atenuado, elas são produzidas de uma maneira um pouco diferente. Nelas, o vírus é cultivado e recultivado várias vezes, até que ele aos poucos vai se enfraquecendo, ele vai perdendo as suas funções na medida em que ele é recultivado. Tem essa pequena diferença, mas pelo que eu entendi também, a vacina de vírus atenuado ela pode também ser produzida a partir dos passos que eu coloquei aqui nesse passo a passo do agente inativado. Mas caso alguém queira tirar a limpo isso aí, as referências estão na descrição. E eu recomendo que vejam, assim, eventualmente eu mesmo posso falar alguma imprecisão. Então, sintam-se livres e estimulados a revisar o que eu estou dizendo. Bom, a vacina de vetor viral, ela é feita da seguinte forma. Uma parte do material genético do SARS-CoV-2, que é o nome científico do coronavírus causador da Covid-19, vale lembrar, a Covid-19 é doença. SARS-CoV-2 é o vírus. Bom, essa parte do material genético do SARS-CoV-2 ela é colocada dentro de outro vírus, um vírus que não causa doença nos humanos. E é por isso que essa vacina é chamada de vetor viral, porque se usa um outro vírus como um vetor, como um meio de transporte para levar esse pedacinho do SARS-CoV-2 até dentro do nosso corpo. Porque agora esse vírus, vetor, vai ser colocado na vacina e é isso que é injetado no nosso corpo. Quando esse vírus modificado entra no nosso corpo, ele vai parar nas células e quando ele chega nas células, o material genético do vírus modificado é identificado pelo sistema imunológico e junto dele o pedaço de material genético do SARS-CoV-2. E aqui eu até vou comentar com vocês que eu encontrei referências em que dizia que todo o material genético do adenovírus era retirado e em algumas referências dizia que só uma parte dele era retirado e colocado do SARS-CoV-2. E fica aqui minha reclamação para os meios de comunicação de que não esclareceram isso adequadamente, na minha opinião. Mas o fato é, o adenovírus está carregando um pedaço de material genético do SARS-CoV-2. E quando ele chega na célula, ele descarrega aquilo, que é identificado pelo nosso sistema imunológico, que monta uma defesa contra aquele material estranho, tal como foi feito no caso da vacina de vírus atenuado. Assim você já vai estar pronto para reconhecer o material do SARS-CoV-2 quando ele de fato entrar no seu corpo. E por último, a vacina de RNA, que é a mais nova de todas. A produção dela começa com a produção de cópias de RNA mensageiro do vírus, do SARS-CoV-2, que são produzidas em laboratório e encapsuladas
em capas de gordura. Sem amostra nenhuma de coronavírus, só conhecendo como é o material genético dele, a gente consegue reproduzir aquilo e coloca isso dentro de capinhas de gordura. E isso é basicamente a vacina, que vai ser injetada no nosso corpo. E quando ela entra no nosso corpo, ela vai parar nas nossas células. Das nossas células, existem estruturas para ler RNAs mensageiros e traduzir isso em proteínas. É assim que nós, seres vivos, produzimos proteínas. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Bom, no núcleo das nossas células está o DNA, a partir do qual é produzido o RNA mensageiro. E ele é mensageiro por quê? Porque ele é uma informação que vai ser enviada para fora do núcleo das células e fora do núcleo, mas dentro das células, claro, existem estruturas que vão ler esse RNA mensageiro e traduzir isso em proteínas, que estruturam o nosso corpo e fazem ele funcionar. O que essa vacina faz é usar essas estruturas que já estão ali para lerem o RNA mensageiro do vírus e produzirem proteínas do vírus, as quais vão ser identificadas pelo nosso sistema imunológico, que vai preparar uma resposta àquelas proteínas estranhas que acabaram de ser produzidas no nosso corpo, que são proteínas do SARS-CoV-2. Então, nosso sistema imunológico vai nos proteger da próxima vez que a gente encontrar com o SARS-CoV-2. Notem que isso não modifica em nada o nosso DNA, como tem gente por aí aparentemente acreditando. O material genético do coronavírus não entra em contato com o nosso material genético. Essa vacina só usa de estruturas que a gente já tem nas células para produzir uma proteína específica que vai ser identificada pelo nosso sistema imunológico. Bom, então, para complementar esse diálogo sobre as vacinas, eu trouxe aqui algumas perguntas sobre as vacinas. E a primeira delas é: como as vacinas foram desenvolvidas tão rápido, né? Eu vou ser bem sincero, eu mesmo fico bastante assustado com a rapidez com que foi feito isso. O tempo médio para se produzir uma vacina era 10 anos. A vacina mais rápida que foi produzida antes das vacinas para coronavírus, eu não lembro qual era agora. Eu acho que era da cachumba, que foi produzida em 4 anos. Acho que era da cachumba. Enfim. Mas foi produzida em 4 anos. E agora, em 1 ano, um pouco menos, a gente já teve a vacina de coronavírus saindo. E é claro que isso pode causar uma espécie de medo em muita gente. E eu trouxe aqui algumas justificativas pra gente não ficar com tanto receio dessa rapidez. Para responder essa primeira pergunta, vale lembrar que a pandemia fez com que muitos governos e muitas empresas mobilizassem esforços e recursos, assim, nunca antes vistos. Sim, foi muito pessoal trabalhando e muito dinheiro sendo injetado em pesquisa e desenvolvimento de vacinas. E além disso, não é como se as vacinas estivessem sendo desenvolvidas do zero, tá, gente? A tecnologia, a plataforma pela qual essas vacinas funcionam já existe há muitos anos. A vacina de RNA, por exemplo, que é a mais nova de todas, já está sendo estudada há, mais de 10 anos. A vacina de agente inativado é o princípio das primeiras vacinas inventadas pela humanidade. Então, como fazer as vacinas, a gente já sabia. A gente só precisava adequar o produto para o combate ao SARS-CoV-2. Bom, a próxima pergunta: a rápida produção das vacinas faz delas menos seguras? Bom, vale lembrar que todas as vacinas passaram pelas 3 etapas de desenvolvimento antes de serem comercializadas. E ainda tiveram que passar pelas agências de saúde de cada país
para ser comercializada dentro de cada país. Etapas não foram puladas. O que aconteceu foi que essas etapas começaram a ser feitas ao mesmo tempo. Assim, na medida em que se fazia a etapa 1, já se começava a etapa 2. E na medida em que ainda estava na etapa 2, já se começava a etapa 3. Para fazer esse processo da maneira mais ágil possível e combater essa pandemia o quanto antes. E ainda vale lembrar que as vacinas ainda estão sendo estudadas na medida em que estão sendo aplicadas no público amplo, o que a gente tem chamado de estágio 4 do estudo das vacinas. Ainda sobre a segurança das vacinas, vale lembrar também que só foram observados efeitos colaterais leves na aplicação das vacinas, e só em 10% dos casos. Mas ok, nenhuma vacina, mesmo aquelas que passaram por todas as etapas de produção e análise, dão 100% de proteção. Alguém vacinado ainda pode ser infectado, só que essa pessoa vai ter uma chance menor de apresentar os sintomas. Se eu não me engano, para a Coronavac, próximo de 50% de chance a menos de apresentar os sintomas leves, e eu acho que 90% ou 80% menos de chance de apresentar os sintomas graves. Para grupos mais específicos, como grávidas e imunodeprimidos, os quais podem acabar não participando dos grupos de testagem, ou, enfim, existirem poucos dados disponíveis sobre os efeitos das vacinas nesses grupos, é importante consultar o médico antes de se vacinar para ter melhores orientações. De qualquer forma, sendo vacinado, você tem 10% de chance de ter sintomas leves, e ainda tem uma baita redução dos sintomas da doença caso você pegue o coronavírus. Para mim, isso aí já é justificativa suficiente para ver como ser vacinado é muito mais seguro do que deixar que o vírus te pegue antes. E vamos para a terceira e última pergunta. Depois de tomar a vacina, preciso me preocupar com as medidas de prevenção ao coronavírus? Bom, as vacinas para coronavírus foram testadas quanto à capacidade de prevenir os sintomas graves, ou mesmo a morte, pela Covid-19. Esse era o principal objetivo das vacinas até então. Então a gente não tem muitos dados relacionados à capacidade de transmissão após tomar a vacina. Eu vi em algumas lives de imunologia que estavam comentando sobre a possibilidade da vacina também reduzir a transmissão, mas aparentemente isso ainda é muito preliminar. Fato é, a gente não sabe como funciona a transmissão depois que você é vacinado, então, mais vale continuar se prevenindo para que você não tenha nenhum risco de passar essa doença para ninguém, mesmo que você já esteja vacinado. Também vale lembrar que os efeitos da vacina não são imediatos. A vacina Coronavac, por exemplo, ela leva cerca de 2 semanas após a segunda dose para demonstrar os efeitos de máxima proteção que estão sendo observados, ali por volta de 50%, 54%. Assim, se tu contrai a doença muito próximo da data de vacinação ou entre as 2 doses, ainda é bastante provável que apresente os sintomas, mesmo os mais graves, ainda que tu já tenha sido vacinado. Bom, gente, obrigado por terem assistido esse vídeo. E aqui a última mensagem que eu pus seria para todo mundo fazer a sua parte, né? Não tá sendo fácil para ninguém. É um tempo que exige muita força e muita paciência. Se puder se isolar, se isola. Se não puder se isolar, faça todas as medidas de prevenção cabíveis. Cada um fazendo sua parte, aos poucos a gente vai vencendo esse vírus, né? E também faça sua parte consumindo e transmitindo informação de qualidade, né? Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa.
Caso tenham dúvidas sobre qualquer coisa que eu tenha dito, na descrição do vídeo tá todas as minhas referências. Estão as reportagens e os vídeos que eu usei como referência. Então, mais uma vez, eu estimulo que vocês deem uma olhada naquilo e enviem esses links para qualquer um que vocês achem que vai ser interessante para elucidar sobre as vacinas. Porque eu acho que, pelo menos, consumir informação de qualidade é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Valeu, galera. Até mais.